Olá, seja bem-vindo ao Formule C. Esse é um programa onde a gente fala sobre Excel, sobre VBA, trazendo várias dicas e conteúdos bem bacanas para você implementar nos seus projetos. Hoje eu estou gravando aqui na parte de fora, justamente porque nosso escritório está em reforma, né? Então logo nos próximos vídeos a gente vai estar lá no escritório todo certinho. Mas hoje o vídeo vai ser aqui fora, talvez apareça até uns macaquinhos ali no fundo. Bom, o que a gente vai falar hoje, né? Hoje a gente vai falar um pouco de VBA, né? Então, nosso propósito é fazer uma planilhinha onde a gente tem um formulário para registro de produtos, tudo bem? Então, isso serve para qualquer tipo de registro, na verdade, que você tenha. Então, eu vou exemplificar aqui com o registro de produtos, como se fosse um estoque, tá? Agora, qualquer tipo de registro que você tenha, você pode usar esse tipo de estratégia que a gente vai fazer nesta série de vídeos, tá? Então vai ser uma série de vídeos, porque VBA, para quem já mexeu com VBA, é uma questão um pouquinho chatinha, tem bastante detalhezinhos que a gente precisa se atentar, e eu quero aqui mostrar para vocês um projetinho bem legal, bem completinho, já com várias dicas bem bacanas que eu efetivamente coloco nos meus projetos, tá? Inclusive, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é realmente a estratégia que eu uso aí nos projetos que eu vendo ou com os meus alunos, tanto das turmas quanto dos cursos particulares, tudo bem? Então, se você já mexeu com VBA, se você já tem uma noção de como é que funciona, ou se você já até implementou alguns projetos, que bacana, tenho certeza que eu vou trazer algumas dicas bem legais aí para você incrementar. Agora, se você nunca mexeu com o VBA na vida, se você nem sabe do que eu estou falando, só está curioso aqui assistindo esse vídeo, então fica comigo, porque esse vídeo eu vou mostrar bem no passo a passo do zero, numa planilha totalmente em branco, como você pode começar a trabalhar com esse recurso e o que realmente é esse tal de VBA, tudo bem? Então, bora lá para o Excel para a gente começar a fazer isso acontecer. Bom, pessoal, então a gente está aqui no Excel, numa planilha totalmente em branco, para que você acompanhe todos os passos que eu vou utilizar aqui para implementar o uso do VBA e a gente conseguir fazer esse nosso projeto. Tá? Primeiro detalhe que você precisa saber é o que é o VBA. O VBA é uma linguagem de programação. Então, quando você utiliza, né, o Excel, na verdade você está programando. Né? Então, quando você coloca uma fórmula e tudo mais, esse planilhar que a gente faz é uma estratégia de programação. O VBA é uma linguagem de programação que faz com que o Excel funcione. Então, tudo que você usa, né, do Excel, na verdade, está acessando o VBA. Né, como se fossem ali as linhas por dentro do programa do Excel. Ele também está disponível no Word, também está disponível no PowerPoint, também aparece lá no Assets. Então, o que acontece? Você consegue, com o VBA, acessar muita coisa. Tá? Um outro detalhe bem legal sobre o VBA, importantíssimo, antes de você começar a fazer seus projetos, é o seguinte. Como o VBA é uma linguagem de programação, a gente consegue programar muita coisa com eles. Inclusive, é possível fazer vírus usando o VBA, porque a gente consegue ter acesso a muita coisa no computador da pessoa que está rodando aquela planilha. Então, eu consigo acessar outros softwares. Por exemplo, eu tenho planilhas com alguns clientes, né, que rodam rotinas. Né? Por exemplo, tem um cliente que ele roda uma rotina que faz o cálculo das folhas de pagamento. E aí a pessoa vai lá, clica num botão num formulário, parecido com o que a gente vai aprender a fazer hoje, né, o mesmo recurso. Então ela clica num botão no formulário, faz todos os cálculos que essa pessoa precisa e já envia a folha de pagamento para todos os e-mails de todos os colaboradores. Então eles têm lá na faixa de 300 colaboradores. Quando a pessoa vai lá e clica nesse botão, ele já calculou as 300 pessoas e já envia todos os 300 e-mails numa velocidade muito grande. Eu só consigo fazer isso porque o VBA tem esse poder de acessar o e-mail da pessoa, escrever o e-mail por ela e enviar para cada uma das pessoas, inclusive com um anexo. Né? Então, isso é muito interessante. Isso traz um poder muito bacana aqui para a gente. O problema com relação a isso é que pessoas mal intencionadas podem criar vírus, podem tentar acessar informações ali do usuário. Isso não é legal. Por conta disso, a Microsoft precisa se
proteger, né? Ela não pode simplesmente liberar uma ferramenta que qualquer um possa fazer o que quiser com ela e depois, né, alguém, sei lá, usar o nome da Microsoft ou isso sujar a marca da Microsoft de alguma forma porque alguém fez um vírus ou coisa do tipo. Por conta disso, existem uma série de proteções para o uso do VBA. Tá? E esse vai ser a nossa primeira etapa. A gente entender quais são essas proteções e como é que elas funcionam. Primeiro ponto, tá, galera? Se você fez um arquivo usando o VBA, ele não vai rodar dentro da versão online do Excel. Tá? Então, se você quer uma estratégia que rode dentro de uma estratégia online, o VBA não vai te ajudar com isso. Tá? Por quê? Se a Microsoft libera o uso do VBA para dentro da internet, isso aumenta muito o range, né? Aumenta muito ali as possibilidades para quem está mal intencionado. Então, o VBA ele não roda bem na internet, não vai funcionar, tá bom? Então não adianta. Segundo ponto, né, importante para você saber, o VBA ele substitui todas as funções do Excel. Tá? Então, se você for fazer um projeto com VBA, você consegue fazer uma planilha bastante complexa sem usar nenhuma fórmula, por exemplo. Né? Você consegue criar muita coisa sem precisar, zero fórmulas, o que deixa a sua planilha muito mais rápida. Por quê? Qual que é a diferença? Se você roda uma planilha com um monte de PROC-V, por exemplo, né, fórmula super famosa, o PROC-V é uma fórmula pesada que atualiza todas as vezes que você atualiza a sua planilha. E a planilha, ela é atualizada toda vez que você atualiza algum valor numa célula, que você escreve alguma coisa, coloca uma fórmula nova. Então, se você tiver 10 PROC-Vs, por exemplo, na sua planilha, e cada um dos PROC-Vs está olhando ali 100 linhas, né? Então você tem 100 linhas vezes 10 PROC-Vs, ele está fazendo aproximadamente ali 1000 cálculos, toda vez que você atualiza alguma coisa. Para o seu processador, isso é bem tranquilo de rodar. Agora, se esse PROC começa a aumentar, ou a quantidade de fórmulas que você tem começa a aumentar, ele vai ficando cada vez mais pesado. É por isso que às vezes a gente tem aquelas planilhas que a gente abre, vai tomar um café e depois a gente volta para usar, porque a gente sabe que vai levar ali alguns minutos para ela conseguir carregar a informação e tudo mais. Coisa que não é nada aconselhável. Né? Se você quiser saber como ganhar mais espaço, né, até tem um vídeo aqui no canal que fala sobre essa questão de peso, trazendo algumas dicas para deixar as planilhas um pouquinho mais leves. Mas se você quiser que faça um vídeo novo falando sobre alguma questão específica, é só deixar nos comentários e a gente faz, não tem problema. Mas o que acontece? Então, um ponto muito positivo do VBA é que ele consegue substituir todas as fórmulas, deixando a sua planilha muito mais leve, porque no VBA ele só vai executar a conta ou esse cálculo quando você pedir. Diferente do que acontece quando eu uso fórmulas, né? Que ele atualiza tudo ao mesmo tempo. Né? Quando eu uso o VBA, eu consigo falar para ele quando eu quero que ele faça cada coisa. Então, isso dá uma velocidade muito maior para sistemas que utilizam o VBA. Um outro benefício do uso do VBA é que ele permite funções que não são possíveis usando só fórmulas. Então, além de fazer tudo que o Excel convencional, digamos assim, faz, você consegue fazer outras coisas que ficam muito legais, que ficam bem bacanas, com uma estratégia, uma estética muito melhor, ou recursos que seriam impossíveis você usando só fórmulas. Um ponto também, né, então é nosso quarto ponto importante, é o seguinte: toda vez que você enviar uma planilha para alguém ou que você recebeu uma planilha de alguém, você vai perceber que ela vai vir com recursos bloqueados. Porque o Excel, como eu disse, ele protege você com relação ao VBA. Então, se você recebeu isso de uma fonte externa, ele vai bloquear aquele recurso de VBA, então a planilha até vai abrir. Né? Ela vai funcionar tudo que não é VBA, então fórmulas, essas coisas vão funcionar. Mas vai aparecer uma tarja preta logo aqui embaixo da nossa barra de fórmulas. Preta não, desculpa, uma tarja amarela logo aqui embaixo da nossa barra de fórmulas,
pedindo, né, perguntando se você confia naquele sistema, naquela planilha, e perguntando se você quer habilitar os seus conteúdos. Tá? Então, se você confia nessa planilha, se você sabe de onde ela veio, se você sabe que ela é confiável, então você habilita. Se não, é um alerta que talvez alguém possa ter te passado alguma coisa com uma má intenção. Tá? Atualmente, né, uma mudança até um pouco recente, é o seguinte: para aumentar essa robustez, hoje em dia ela faz um bloqueio de 2 níveis. Né? Então, quando você salva um arquivo num formato para VBA, eu vou mostrar daqui a pouco qual é esse formato, ele vai aparecer uma notazinha a mais nas propriedades do arquivo, dizendo que aquele arquivo está bloqueado e que você precisa habilitar ele para que ele rode com todos os recursos. Enquanto você não faz isso, mesmo que você clique nessa botãozinho, né, nessa tarjazinha amarela de habilitar conteúdo, ele vai aparecer uma segunda tarjazinha rosa dizendo que ela está com conteúdos bloqueados e tudo mais. Tá? Então, isso é normal para o VBA. Tudo bem? Então, até inclusive, né, se você for trabalhar, até revender planilhas que usam VBA, é importante que você tenha uma comunicação com o seu cliente com relação a isso. Porque, às vezes, isso pode até passar um susto. Quando eu comecei a vender planilhas, eu passei por isso. Eu lembro que eu fiz uma planilha que usava VBA, um monte de coisa. Quando eu enviei para o meu cliente ficou muito bravo, porque ele não sabia, né, dessa questão de habilitar conteúdos. Então apareceu a etiquetinha, como todo bom brasileiro, ele foi lá e fechou, né, sem ler o que a etiquetinha estava escrito, e aí desabilitou todos os recursos, ou seja, a planilha não funcionava. E aí ele me ligou bravo dizendo que eu tinha tentado aplicar um golpe nele, que a planilha não funcionava, que não tinha nada funcionando lá dentro, até eu explicar para ele como é que ele usava e tudo mais. Depois disso, hoje em dia, nos meus projetos, eu tenho uma página de home que eu faço nas planilhas, e lá tem um passo a passo de como que as pessoas fazem para desbloquear aí as planilhas. Então, é o jeito que eu trabalho para ter essa comunicação e ficar mais fácil até para o cliente, porque tem bastante gente que realmente não conhece esse tipo de recurso. Tudo bem? Bom, um outro ponto bem legal sobre o VBA é que ele está disponível em todas as versões do Excel. Então você não precisa se preocupar. Se você tem uma versão mais antiga ou coisa do tipo, ele vai estar lá disponível e vai conseguir acessar muita coisa também. Tá? E o último ponto, antes da gente começar a mexer, é justamente que você precisa habilitar o VBA. Você precisa habilitar alguns recursos para que você possa programar realmente aí no seu Excel, tá? Então, como que eu faço isso? Vocês vão perceber que aqui na minha guia de ferramentas, aqui em cima, eu tenho uma guiazinha chamada Desenvolvedor, tá? Essa guia, ela não é padrão do Excel, digamos assim. Ela normalmente está escondida e você tem que habilitar ela para que você possa usar esses recursos, tudo bem? Como que eu faço para habilitar essa guia caso você já não tenha ela habilitada? Você vai fazer o seguinte: você vai acessar aqui a guia Arquivo. Dentro da guia Arquivo, você vai descer aqui até a última opção, que se chama justamente Opções. Ele vai abrir aqui uma janelinha a mais para você, né? Nessa janelinha, você vai vir aqui na opção barra de ferramentas de acesso rápido. Perdão. Personalizar faixa de opções. Dentro de personalizar faixa de opções, você vai ter aqui do seu lado direito, né, uma lista com várias caixinhas. Né? E aí você vai perceber uma caixinha que se chama Desenvolvedor e que provavelmente vai estar desmarcada essa caixinha. Se isso acontecer, você vai marcar essa caixinha e dar OK. Quando você faz isso, ele vai aparecer essa guia Desenvolvedor aqui para você. Tudo bem? Isso vai possibilitar que você faça suas programações. O que a gente tem nessa guia de desenvolvedor? Você vai perceber aqui um botão de Visual Basic, que pode ser acessado ali pelo atalho Alt F11. Eu normalmente só uso o atalho, tá? Para a gente acessar essa guia, essa janela do Visual Basic, que é justamente o VBA. Tá? Você tem aqui uma tal de macro, né? Então exibir macros,
que você talvez já tenha até ouvido falar sobre macros, né? Você já tenha, alguém já falou para você sobre gravar macros ou coisa do tipo, ou você já viu alguma pesquisa. Como programação é uma questão um pouco complicada, a Microsoft ela criou um recurso bem interessante que permite que você grave uma macro, ou seja, que você ensine o Excel a fazer alguma coisa com base no exemplo. Então você clica nesse botãozinho aqui de gravar macro, você faz o que você quer que o Excel repita várias vezes e ele cria uma subritina que ele chama de macro. E essa subritina você consegue executar várias vezes. Isso é muito bom para quando você tem pouco conhecimento de programação e você tem alguma atividade que é muito recorrente, né, que você tem que fazer, sei lá, todo dia, ou com uma frequência grande, e você quer automatizar aquilo. Esse recurso ajuda bastante, tudo bem? Mas ele não é o nosso objetivo de hoje, tá? Se você quiser, também posso fazer um vídeo falando sobre a gravação de macro e tudo mais. Qual que é o ponto negativo, né, o único ponto negativo aí da gravação da macro? A gravação da macro, principalmente para quem não tem muita noção de programação, pode gerar alguns probleminhas. Porque às vezes você grava uma macro achando que aquela rotina que você fez vai funcionar sempre, mas conforme você começa a utilizá-la, você percebe ou que ela começa a dar algum problema. Por quê? Faltou você prever alguma possibilidade, né? Alguma variável dentro da sua rotina. E fazer isso gravando a macro às vezes é difícil. É muito mais fácil quando você está programando, para quem tem uma noção de programação, lógico. E o segundo ponto é quando você precisa atualizar alguma coisa, né? Sei lá, quero mudar alguma coisa dentro da minha macro, coisa do tipo. Se você não tem uma noção de VBA, quando você olhar o código que foi gerado pela sua gravação, vai parecer coisa de maluco, né? Vai parecer coisa muito estranha ali. Então, não faz muito sentido para quem está no primeiro contato. Principalmente porque a gravação de macro, ela não escreve de forma muito bonita, digamos assim. Vocês vão entender melhor isso daqui a pouco. Então, o jeito que o próprio Excel escreve não é muito amigável para nós humanos. Por isso até para pessoas que já têm uma certa noção com o VBA, esses códigos podem parecer um pouquinho esquisitos aí no primeiro olhar. Tá? Então, é o único ponto negativo dessa parte de gravação. Além disso, vocês vão ver que vai ter um novo botão inserir aqui, né? Então, lá na guia inserir, a gente consegue inserir imagens, figuras, coisas gráficos, né? E mais várias outras coisas. Aqui, você tem uma outra ferramenta de inserir, onde você tem controles de formulário, né? Então, controles de formulário e os controles ActiveX, tá? Essas estratégias são muito bacanas, porque o controle de formulário, inclusive, são muito fáceis de usar. Né? Até aconselho, depois você dá uma fuçadinha nesses controles de formulário, eles são muito legais, dão um recurso bem bacana aí para suas planilhas e não precisa saber VBA para usar esses carinhas aqui de cima, tá? Esses controles de formulário. Os ActiveX são mais legais ainda, né? E tem uma grande quantidade de botões, você consegue depois até colocar mais botões, aí tem uma listona aqui nessa caixinha de ferramentas, né? Tem uma listona de controles aí que estão disponíveis para você. O detalhe que para esses controles funcionais, esses sim precisam ser programados com VBA, tudo bem? Mas também é um recurso bem legal aí para vocês, beleza? Então, uma vez que você habilitou, né, a sua guia de desenvolvedor, e agora você pode usar o VBA, o que a gente precisa fazer é salvar esse formulário numa estrutura, num formato que o VBA funcione corretamente, tá? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui na guia Arquivo, vou lá no Salvar Como, né, no famoso Salvar Como, que a gente está acostumado. Vou salvar aqui na minha pastinha da área de trabalho. Eu já deixei uma pasta pronta para isso, tá? Então eu já deixei aqui um local certinho já para isso. Vou vir aqui, vou abrir aqui a minha pastinha, tá? Que se chama lá planilha de registros. Tá? Então vocês vão ver que essa pastinha está em branco, não tem nada lá dentro. O que acontece, galera? Eu sempre aconselho para os meus alunos, e eu faço a mesma coisa nos meus projetos, quando você vai fazer um projeto de VBA, principalmente quando você vai usar formulários e tudo mais,
cria uma pastinha para você colocar essa planilha lá dentro. Por quê? Você vai perceber, quanto mais você pega as manhas de usar o VBA e você quer testar coisas novas, que você vai querer colocar imagem, você vai querer colocar ícone, você vai querer colocar, fazer salvar relatório, um monte de coisa. Então é muito mais organizado se você deixar tudo numa pastinha só, fica tudo muito mais fácil para você encontrar e conforme vai aumentando o número de projetos que você vai fazendo, fica muito mais fácil você trabalhar, tá bom? Então eu sempre crio uma pastinha para a gente poder criar essa planilha, tá? Então eu vou criar ela aqui nessa pastinha, planilha de registro, eu vou dar um nome para ela, então eu vou colocar aqui registro de produtos. E depois, aqui, pessoal, prestem muita atenção nesse ponto, prestem muita atenção aqui. O que acontece? Como eu comentei, a Microsoft tem vários controles com relação ao VBA. Então, como que ela faz isso? Como que ela consegue identificar se o arquivo tem VBA ou não tem? Ela troca o formato do arquivo, tá? Então, quando você vai fazer um arquivo com VBA, você vai ter que trocar esse formato aqui, esse tipo, tá? Então, o que acontece? O padrão do Excel é esse pasta de trabalho do Excel. Você vai mudar para a segunda opção, pasta de trabalho habilitada para a macro do Excel. Quando você faz isso, você vai perceber, inclusive, que ela tem um tipo diferente, um ícone um pouquinho diferente, tem um pontinho de exclamação que vai aparecer ali dentro, tá? Justamente mostrando que aquele é um arquivo de formato diferente, tá bom? Então eu vou clicar aqui no botão salvar e pronto, meu arquivo já está lá salvo. Eu vou abrir aqui a pastinha e você vai perceber, deixa eu até aumentar aqui o tamanho do ícone. Você vai perceber, então, que ele salvou lá o arquivo, tudo bem, e tem um pontinho de exclamação aqui que eu falei para vocês. Na versão mais nova, ele vem nessa folhinha aqui. Nas versões mais antiguinhas, ele aparece um triângulo amarelo que leva uma placa de alerta ali com um ponto de exclamação dentro, tudo bem? Então, isso quer dizer que ele está salvo no formato que é habilitado para macro, habilitado para o VBA. Ah, Lucas, mas e se eu esquecer de fazer isso? O que acontece? Se por acaso você se esquecer de trocar o formato e salvar ele num formato normal, né, que é aquele primeiro formato que ele dá como padrão, ele vai apagar todas as suas macros, tá? Então isso é um detalhe muito chato. Já aconteceu comigo quando eu estava começando a trabalhar com VBA, tem alunos que às vezes acontece isso, né? A gente vai e cria um sistema bem legal, faz toda a nossa programação e tudo mais, salva, esquece de salvar, salva nessa versão padrão, e quando a gente vai abrir, a gente percebe que todos os controles estão lá, então qualquer botão, lista, tudo que você colocou está lá, mas ele não funciona, nada funciona, porque ele apagou todos os códigos, tudo VBA foi apagado, tá? Então tem que tomar um certo cuidado, por isso eu estou mostrando isso logo no começo, tudo bem? Então, chegando até aqui, a gente tem aí os primeiros passos para você poder trabalhar já garantidos. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai conhecer essa interface do VBA, para que você saiba onde que a gente vai trabalhar. Para isso, eu vou usar aqui o atalho do teclado Alt F11. E ele vai aparecer uma janelinha parecida com essa aqui para vocês, tá? O que acontece nessa janela? Tudo que você vai fazer no VBA vai acontecer, na verdade, aqui. Então, essa é a interface onde a gente vai trabalhar. Eu sei que ela não é muito amigável no primeiro contato, mas dá para a gente fazer muita coisa bem legal aqui, então tenho certeza que vocês vão gostar. Na minha, como vocês podem ver, eu tenho algumas ferramentas aqui em cima, a gente vai falar sobre algumas delas ao longo das nossas aulas, tá? E aqui embaixo tem uma janelona cinza sem nada. Talvez para vocês apareça um pouquinho diferente. Eu gosto de mostrar assim no primeiro momento, justamente para você saber como acessar as coisas. Primeira coisa que você vai precisar acessar, que você vai precisar usar aí no seu dia a dia, é a nossa guia de projetos, nossa janela de projetos, que é onde a gente vai achar tudo que está dentro da nossa planilha. Para a gente acessar, caso ela não esteja aberta aqui para vocês, você vai usar um atalho que é o Ctrl R. Tá? E aí vai aparecer aqui esse projeto VBA Project aqui do lado, tá? Que é a sua guia de projetos.
tudo bem? Então, para acessar isso, eu usei o Ctrl R, tá? E o que eu tenho aqui, galera? Primeiro, eu tenho uma pasta, né? Então, essa pasta aqui é o meu projeto. O que é esse projeto, né? É justamente a planilha, tudo bem? Então, esse projeto VBA é aqui a minha planilha, tá? Tem um tucano aqui do lado. Então, é justamente aqui a minha planilha. Aqui embaixo, eu tenho uma pasta. O que é essa pasta Excel Objetos? Aqui é tudo que faz parte lá do Excel. Então, o que tem lá dentro? Tem uma pasta de trabalho, né, que é o que a gente chama de workbook. Essa pasta de trabalho é como se fosse o arquivo inteiro, tudo bem? Então, é o arquivo inteiro. E aqui dentro eu tenho uma planilha 1, né, planilha 1. Então, ele aparece um nome aqui e um nome entre parênteses. A gente vai entender esses nomes daqui a pouquinho. Então, aqui dentro vai aparecer tudo que você tem de planilhas. Então, se você tiver 20 guias lá na sua planilha, vai aparecer 20 planilhinhas aqui. Se eu trocar o nome lá na minha guia, por exemplo, aqui no Excel, eu vou trocar o meu planilha 1, por exemplo, para BD, tá? De base de dados, ok? Eu vou chamar ela de BD aqui, de base de dados. E vou voltar para cá, você vai perceber que ele continua planilha 1 aqui fora, e dentro dos parênteses virou BD, que é o nome que está aparecendo lá no Excel. Tudo bem? Então, esse nome aqui que está dentro do parênteses é o nome que está aparecendo lá no Excel. Então, isso que você tem aqui são os conteúdos do seu arquivo do Excel. Tudo bem? Bom, próxima janela que você vai precisar bastante é a janela de propriedades, que é onde a gente vai alterar um monte de coisa, né? Então, como é que eu acesso essa janela de propriedades? Aqui em cima, eu tenho um botãozinho, um ícone de janela propriedades. Ela pode estar numa posição diferente aqui para vocês, mas é essa mãozinha apontando ali para uma folha de papel, tá? Se não tiver disponível para vocês, se não estiver aparecendo, ou se você não encontrou, você pode usar o botão F4 do seu teclado. Também funciona. Normalmente eu acabo usando sempre aí o atalho de teclado, tá? Dificilmente eu uso lá o ícone, tudo bem? Então o que acontece, galera? Aqui você vai perceber que apareceu uma janela na minha lateral direita. Se é a primeira vez que você está acessando o seu Excel, o seu VBA, desculpa, você vai perceber que ela vai aparecer aqui embaixo, tá? Ela vai aparecer aqui embaixo do seu projeto. Eu, particularmente, gosto de enxergar ela inteira, assim. Por isso que eu jogo ela ali para a direita. Tá? Como é que eu faço se eu quiser mudar? Eu vou clicar aqui nessa linha azul e aí eu consigo arrastar ela. Talvez aí para você ela tenha aparecido aqui embaixo, mais ou menos assim, tá? Eu gosto de jogar ela aqui, então eu estou segurando ela aqui com o mouse, jogo ela na janela direita e ela já fica ali bonitinha para mim. E eu gosto de deixar ela um pouquinho mais larga aqui para eu conseguir ler melhor o que está escrito. Tá? O que eu tenho na minha janela de propriedades? Primeiro, eu tenho uma lista de propriedades que são referentes ao que eu cliquei aqui na minha janela de projeto. Como assim? Eu cliquei na minha pasta de trabalho, ele vai aparecer todas as propriedades da pasta de trabalho, ou seja, do arquivo como um todo. Se eu clicar na planilha, vai aparecer todas as minhas propriedades da planilha. Tá? Então, ele está sempre mostrando as propriedades daquilo que eu estou clicado aqui do lado. Tá? A mesma coisa quando a gente tiver formulário. Vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou colocar um formulário aqui. E ele vai também mostrar as propriedades aí do formulário e dos controles em si. Tudo bem? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Em cima, você vai ver que eu tenho dois botões. Eu tenho o botão alfabético e categorizado. Para todas as propriedades vai ter esses dois. Eu gosto de trabalhar aqui no categorizado. Tá? É a mesma coisa. Tudo que está aqui no alfabético vai estar também no categorizado. Só muda a ordem das coisas, como que eles estão organizados. Qual que é a diferença? No alfabético, ele fica tudo em ordem alfabética. Então, todos os nomes em ordem alfabética. No categorizado, ele fica agrupado de maneira que, para mim, parece mais lógico na hora de trabalhar. Então, por exemplo, eu quero trocar a cor de alguma coisa. Essa propriedade que troca a cor vai estar dentro do grupo
né, de aparência, então fica muito mais fácil. Então, quando eu estou trabalhando lá com relação à parte estética, por exemplo, eu vou lá no aparência e lá eu vou ter cor do fundo, cor de fonte, borda, um monte de coisa ali com relação a essa parte de aparência. Quando eu quero falar da fonte de alguma coisa, eu tenho uma guia, um blocozinho que fala de texto e lá eu consigo tocar a fonte, tamanho, se é itálico, se é negrito, enfim, várias questões com relação à fonte. Então, eu acho muito mais fácil trabalhar com ele no categorizado. Mas tudo que está no categorizado também está no alfabético, tudo bem? Então, você normalmente vai me ver trabalhando no categorizado só porque eu acho mais fácil desse jeito. Tudo bem? Bom, além disso, eu falei para vocês de formulário. Como que a gente faz para criar um formulário? Eu vou vir aqui na minha guia de projetos, vou clicar com o botão direito aqui numa área em branco e ele vai aparecer essa janelinha aqui, olha. E aí eu tenho inserir e você vai ver, eu tenho inserir user form, que é o formulário que a gente vai usar, módulo a gente também vai usar, mais um pouquinho mais para frente, e módulo de classe. Esse carinha a gente não vai usar nesse nosso projeto. Ele é uma estratégia de módulo que serve para copiar, digamos assim, ou tentar resolver a situação de programação orientada ao objeto. Tá? Se eu falei grego agora, não se preocupe, é uma questão um pouco mais avançada, dá para fazer muita coisa até sem usar esse cara ainda, tudo bem? Mas é um recurso bem legal, mais para frente posso fazer vídeos falando do módulo de classe, trazendo exemplos de como ele é usado e tudo mais. Mas por enquanto nós vamos usar apenas user form e módulo, tudo bem? Então eu vou clicar aqui no user form e você vai perceber que ele já apareceu aqui para mim user form 1, né? Então já apareceram algumas coisas aqui e agora ele tem uma pastinha nova, formulários com user form 1. Tudo bem, galera? Então é assim que a gente cria um formulário, tá? Então o formulário já está criado, agora eu só preciso ir customizando o meu formulário. Qual que é o próximo passo que a gente tem, né? Aqui você percebeu que apareceu uma janelinha nova também, né? A caixa de ferramentas aqui bem comprida. A minha tá assim porque eu mudei o formato dela, tá? Então, normalmente ela fica menorzinha e tudo mais. Eu gosto de trabalhar com ela assim. Você consegue editar, inclusive, tamanho, posição e quais são as ferramentas que vão aparecer ali para você, tá? Então, fica à vontade para customizar do jeito que você preferir. Todos os recursos que a gente vai usar nessas aulas são recursos padrão, né, que já estão disponíveis aí, mesmo sem você precisar customizar nada. Então, não precisa se preocupar, a gente não vai complicar com relação a isso. E, se por acaso essa caixinha de ferramentas não apareceu para você, ela é habilitada aqui por um ícone, que é um martelinho com uma chave de boca aí. Né? Então, um martelinho com uma chave de boca e cruzados, né? Esse é o ícone para habilitar a caixa de ferramentas. Tudo bem até aí, galera? Por favor, deixem no comentário qualquer dúvida, qualquer ponto que não ficou muito claro, que vocês talvez tenham achado que eu passei muito rápido por aqui, tá bom? Eu sei que essa questão de VBA é bem chatinha para quem está começando ou vendo pela primeira vez, tá? O que acontece, galera? Esse carinha que eu tenho aqui no meio, que apareceu aqui no meio, é um formulário. O que é um formulário dentro do VBA, né? Isso daqui é como se fosse um pop-up. Sabe aquela janelinha de pop-up que aparece, né? Até esse nome é um pouquinho mais antigo, né? Então, antigamente a gente acessava lá a internet e aparecia um monte de pop-up em janelinha separada, né? Hoje em dia não, ele aparece de forma diferente, mais moderna. Mas, para quem lembra, né, a gente tinha os pop-ups que apareciam em janelinhas diferentes. Isso aqui é parecido. Então, é uma nova janela que vai aparecer ali dentro do Excel. Como assim? Se eu quiser ver como é que ele funciona, eu tenho aqui, olha, uma setinha verde que lembra lá o botãozinho de play, né, dos rádios e afins, que também pode ser acessado pela tecla F5. Muitas vezes eu vou usar o F5, tá? Se eu clicar nesse play, você vai perceber que ele vai me trazer de volta para o Excel e apareceu aqui, olha, user form 1 aqui por cima, né? Então isso daqui é a função do formulário, né? Então ele aparece uma janelinha em cima do Excel, né? Então aparece uma janela à parte. Isso é muito bacana, que dá para fazer muita coisa nele, tá? Se eu fechar aqui, ele vai voltar aqui para o VBA, né? E aqui eu posso criar um monte de coisa. Por exemplo, se eu vier aqui nesse controle rótulo e clicar nele, nesse Azinho,
e clicar aqui dentro do meu formulário, ele vai colocar um rótulo que tem o texto label 1, né? Então, e aqui nas propriedades, como eu estou com um label selecionado, está aparecendo as propriedades do label. E aí tem duas propriedades aqui bem importantes para ele, para a gente começar a ter esse contato. Primeiro, né, o nome dele. O nome é como que eu vou me referenciar às coisas. Tá? Então, eu sempre aconselho que você tenha padrão de nome, tudo bem? Então, eu sempre aconselho que você tenha padrão de nome. No meu caso, qual que é o padrão que eu utilizo? Eu sempre utilizo duas letras que me falam qual é o tipo de controle que eu estou falando, um underline para separar essas duas letras e depois uma palavra que me lembra do que aquele controle se trata. Por exemplo, para label, né, eu uso LB. Tá? Então, nos meus projetos, todos os meus projetos, se você olhar algum LB, underline alguma coisa, ele está falando de um label, de um rótulo. Tá? Então, esse é o meu jeito de fazer. Poxa, Lucas, mas por que você coloca esse label underline, esse LB underline? Eu tenho um detalhe, eu tenho um pouco de dificuldade em pensar em nomes para as coisas. Né? Então, o que acontece? Às vezes, você está lá fazendo um cadastro, como a gente vai fazer aqui, e aí você vai colocar lá, descrição do produto. Aí você quer colocar uma etiquetinha em cima, onde está escrito para a pessoa, que na caixa de baixo ela tem que escrever a descrição. Então, você quer chamar aquela etiqueta de descrição, porque é disso que se trata. Só que depois, quando você chega na caixa de texto, você também quer colocar o nome da descrição. Porque tanto a etiqueta quanto a caixa de texto falam da mesma coisa. E aí, o que acaba acontecendo, galera? Não pode. Você não pode ter o mesmo nome em dois controles diferentes. Não dá conflito. Às vezes pode até corromper o arquivo por conta disso. E aí fica difícil você ficar colocando um nome muito grande, tipo etiqueta, descrição. Caixa de texto, descrição. Então, eu não gosto disso. E eu não gosto de ficar inventando algum nome novo, porque senão depois você nem lembra qual que é o nome que você deu para as coisas. Então, o que eu gosto de fazer? Se eu tenho LB descrição, eu também tenho TB descrição. Então, LB label, TB text box. Então, desse jeito, eu sei que tudo que é LB é sempre label. Tudo que é text box TB é sempre text box, que são as caixas de texto. E isso me dá uma flexibilidade, porque eu posso ter tanto LB descrição quanto TB descrição, que todos eles vão ser nomes diferentes, mas os dois falam de descrição. Então isso facilita a minha vida. É meu jeito de trabalhar. Não é obrigatório fazer desse jeito, tá bom? Bom, então o que eu vou fazer aqui? Então eu coloquei ali LB e eu vou colocar aqui o nome Descrical, tá? C-A-O. Sem cedilha, sem tio. Não usa caractere especial aqui. Não usa espaço aqui. Tudo bem? Por isso que eu estou usando underline também. Tá? Então, LB Descrical. Ok? E a próxima propriedade que a gente vai mudar é aqui o caption. O que é o caption? Tá? Caption é o texto que está aparecendo lá dentro da etiqueta. Então, eu quero que apareça aqui, olha, descrição. E aqui eu posso usar cedilha, posso usar acento, posso usar o que eu quiser. Do produto. Então, descrição do produto. Quando eu der Enter ou clicar fora, você vai ver que vai aparecer aqui, olha. Deixa eu aumentar, esticar ele aqui, olha. Descrição do produto lá no texto. Então, apareceu lá pra gente. É isso aqui. Isso daqui vai ser uma etiqueta para a pessoa colocar, saber que ela tem que escrever a descrição do produto. Só que ela tem que escrever a descrição do produto em algum lugar. Então, para isso, eu vou vir aqui na minha caixa de texto, e na minha caixa de ferramentas, desculpa, e vou buscar um controle, que é o controle caixa de texto, que está do ladinho aqui do rótulo que eu usei. Né? Então, eu vou clicar nele e clicar lá na caixa. Vai aparecer um elemento aqui, que eu também posso colocar do tamanho que eu quiser, para a pessoa escrever. Então, é uma caixa onde a pessoa pode escrever. Como é que isso funciona? Então, eu também vou dar um nome para ele. Então, eu também selecionei ele. Agora eu estou aqui nas propriedades da Textbox, que está se chamando Textbox 1. Eu vou trocar o nome, tá? Para TB Descrical, tá? Então, LB Descrical e TB Descrical, ok? Fiz assim, vou vir aqui, vou rodar.
para vocês verem como é que fica. Então, olha, ficou lá descrição do produto e aqui fica até o cursor já piscando. E aí eu posso escrever o que eu quiser aqui dentro, tá? Então é desse jeito que a gente coleta informações, ou é uma forma de coletar informações usando o formulário. E aqui a pessoa pode escrever o que ela quiser, com o tamanho de caracteres que ela quiser e tudo mais. Lógico, eu tenho várias propriedades que eu posso usar para ir controlando isso daqui e fazendo com que fique aí o mais funcional, o mais dentro do meu projeto possível, tá bom? Mas, para a gente começar a trabalhar com isso, esse é o nosso primeiro passo, tá bom? Então, a gente fez aqui um formuláriozinho, a gente habilitou o VBA, a gente aprendeu a salvar um arquivo habilitado para macro, a gente criou um formuláriozinho que é esse user form 1 por enquanto, a gente criou um label, criou uma caixa de texto, tá? O que eu vou pedir para vocês, pessoal? Eu não vou fazer o projeto todo num vídeo só, como eu comentei no começo, vai ser uma série de vídeos, porque senão ficaria muito longo aqui esse vídeo, é muito maçante, então é bastante coisa, eu quero passar bem detalhadozinho para vocês, tá? Então, por enquanto, façam o seguinte, construam essa etapa, né? Façam aqui o formulário até esse ponto, e depois testem esses controles que vocês têm aqui, vejam a cara deles, né? Vai jogando ali no formulário, você pode ir brincando, de jogando, apagando, mexendo. Tentem mexer aqui nas propriedades de cores e tudo mais, tentem fazer um reconhecimento. Isso é muito importante para você se sentir cada vez mais por dentro, digamos assim, ou em casa, ali dentro do VBA, né? Mais familiarizado. E aí, no nosso próximo vídeo, a gente vai dar sequência a partir desse ponto, onde a gente vai começar a colocar a mecânica. Aí a gente vai começar a fazer acontecer de verdade. Você vai entender como que a gente cria uma base de dados para salvar, por exemplo, a informação ali do nome, descrição de produto. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Então, acompanhe o próximo vídeo, onde a gente vai continuar desenvolvendo esse projeto. Se você ficou com alguma dúvida, se teve alguma coisa que não te agradou, deixa aqui nos comentários. Ou se teve alguma coisa que te agradou, deixa aqui também. E aí isso ajuda a gente para melhorando os vídeos, trazer cada vez mais conteúdos relacionados aí com o que você precisa, com as dúvidas que você tem e aquilo que você quer desenvolver no seu dia a dia. Então, pessoal, muito obrigado. Até nosso próximo vídeo.